Instalivros apresenta Instant Influence, Michael Pentelon. Se você é um líder de negócios, um coach, um professor ou um pai, você influencia os outros todos os dias. Como você avança quando encontra resistência? Não seria ótimo se você pudesse ajudar alguém a criar suas próprias razões para mudar? A técnica incrivelmente simples de 6 etapas de Michael Pentelon pode ser rapidamente aplicada por qualquer pessoa para motivar positivamente o comportamento dos outros. E à medida que você aprende, você obterá novos insights sobre a própria condição humana. O que faz as pessoas quererem mudar? O que acontece quando você tenta convencer alguém a mudar a partir dos seus motivos de mudança? Normalmente, seus esforços não chegam a lugar nenhum. A outra pessoa até pode concordar com você, mas só isso não despertará o desejo de agir. Esse desejo, a motivação para agir, vive em cada um de nós, mas a única maneira de desbloqueá-lo é com nossas próprias razões. Então, o que funciona? Este é o segredo da influência instantânea. As pessoas agem quando ouvem de si mesmas os motivos de quererem mudar. As pessoas podem dizer a você o dia todo que desejam poder fazer alguma coisa. Mas quando elas dizem por que querem fazer isso, é quando as coisas começam a acontecer. Em poucas palavras, isso é influência instantânea. Peça a alguém para lhe dizer por que ele quer agir e é quase certo que a ação se seguirá. A influência instantânea é baseada em 3 princípios. 1. Ninguém é obrigado a fazer absolutamente nada. A escolha é sempre sua. Você já sentiu que queria fazer algo, mas porque alguém mandou você fazê-lo, você já não queria mais? Essa é a chamada lei da reatância psicológica. Essa lei é difícil de desobedecer. Felizmente, existe uma solução fácil, quer estejamos a motivar os outros ou a nós mesmos. Evite os obstáculos e as ameaças, e concentre-se nos desejos e benefícios que criam influência instantânea. Claro, às vezes você pode precisar impor consequências. Mas não use as consequências para tentar influenciar alguém. Outros tipos de motivação funcionam melhor. 2. Todos já têm motivação suficiente. Baseado numa pesquisa sobre depressão, um cientista procurou perguntar o que seus clientes gostariam de fazer. As pessoas neste estudo se descreveram como inativas, se viam sem energia e sentiam-se frustradas com suas deficiências. O cientista pediu-lhes que mantivessem um registro diário durante uma semana, não sobre o que faziam ou sobre o que planejavam fazer, mas simplesmente sobre o que fariam se tivessem mais energia. Surpreendentemente, simplesmente ao perceber o que elas potencialmente gostariam de fazer, essas pessoas deprimidas descobriram que estavam motivadas, afinal de contas. Depois de apenas uma semana pensando em seus desejos potenciais, elas relataram estar mais ativas, mais felizes e menos deprimidas. 3. Concentrar-se em qualquer pequena motivação funciona muito melhor do que perguntar sobre resistência. Os seres humanos têm um forte desejo de alinhar declarações sobre si mesmos com suas ações. É muito desconfortável quando sentimos que não nos conhecemos tão bem quanto pensávamos. Então, somos capazes de tomar todos os passos extraordinários apenas para provar que realmente sabemos quem somos. Reforçando a autonomia. A autonomia é a base dos 2 primeiros princípios da influência instantânea. Em outras palavras, as pessoas farão o que quiserem. Nós não precisamos forçá-las. Apenas deixá-las encontrar suas próprias razões para fazer algo. De fato, se tentarmos forçá-las, a lei da reatância psicológica provavelmente fará com que resistam. Quando permitimos que as pessoas encontrem suas próprias razões, elas podem concordar em mudar rapidamente. Cada um de nós carrega nossa motivação dentro de si. Todo empregado relutante que comparece a uma avaliação, todo gerente de RH que argumenta contra um novo procedimento, todo cliente cético que chega a uma sessão de negociação já está motivado em algum nível. Reforçar a autonomia de uma influência torna muito mais fácil para que essa pessoa encontre suas próprias razões. Você também pode reforçar a sua própria autonomia. Suponha que você esteja tentando iniciar um novo plano de exercícios.
Lembre-se de que você não precisa começar na segunda-feira. Você poderia montá-lo como um plano de 1 semana, 2 semanas, talvez até para sempre. Afinal, você não precisa fazer absolutamente nada. Uma vez que você entenda que não precisa se exercitar, pode se perguntar por que talvez queira. Pode ser necessário um grande salto de fé para dizer a um empregado, a uma criança, a um parceiro romântico ou a um paciente que o próximo passo realmente é com ele, que essa é a decisão dele. Na maioria das vezes, queremos simplesmente que as pessoas tomem suas decisões baseadas no nosso olhar ou nas nossas próprias razões. Mas lembre-se de que as pessoas não agem por suas razões, apenas por conta própria. Reforçar a autonomia delas é a melhor maneira de prepará-las para a influência instantânea. 6 passos para a influência instantânea. O processo de influência instantânea é uma maneira eficaz de ajudar as pessoas a descobrirem suas próprias razões para fazer alguma coisa. Os mais poderosos motivadores de todos. Depois de dominar as 6 etapas, você poderá motivar praticamente qualquer pessoa a fazer praticamente qualquer coisa. Etapa 1. Por que você pode mudar? Concentre-se no presente. Por que você está atualmente fazendo? Então adicione a sua área de interesse nessa pergunta. Às vezes, perguntar sobre uma possível mudança no futuro, por que você quer cortar o açúcar e comer mais vegetais, parece um objetivo muito elevado. Em vez disso, você pode se concentrar em algo que a pessoa esteja fazendo atualmente e perguntar por que ela está fazendo isso. Por que você escolheu salada para o almoço hoje? Concentre-se no passado. Por que você já fez a coisa de que estamos falando? Se não há um comportamento desejável no presente para se referir e o futuro parece muito assustador, talvez haja algo no passado que seja confortável para relacionar com as razões. Etapa 2. Quão pronto você está para mudar em uma escala de 1 a 10? Onde 1 significa não estou pronto e 10 significa estou totalmente pronto. O objetivo é ajudar você e a outra pessoa a avaliarem sua motivação. Muitas vezes, as pessoas ficam surpresas com o quanto a influência é mais motivada do que o esperado. Etapa 3. Por que você não escolheu um número menor? Se a escolha foi o número 1, pergunte o que a faria mudar de 1 para 2. As pessoas estão acostumadas a serem pressionadas e atormentadas. Ao fazer o que as outras pessoas querem, elas geralmente ficam surpresas quando perguntadas sobre o que querem. Com essa pergunta, estamos dizendo, ok, alguma parte de você deseja realizar essa ação. Sobre o que é essa parte? Etapa 4. Imagine que você mudou. Quais seriam os resultados positivos? O passo 4 baseia-se na premissa de que as razões mais fortes para a mudança são as mais pessoais, e elas são projetadas para desmascarar as razões profundamente enraizadas que podem nunca ter sido conscientemente articuladas, mas que existem. A chave do passo 4 é ajudar sua influência a visualizar uma mudança que já ocorreu, não aquela que está em processo de fazer. Uma mudança completa pode parecer satisfatória ou excitante. Uma mudança no futuro pode soar como um trabalho árduo, o que poderia desencorajar sua influência antes mesmo de ela começar. Portanto, certifique-se de que a etapa 4 evoque um forte sentimento de que a mudança já é uma transação feita. Etapa 5. Por que esses resultados são importantes para você? Este passo é onde você encoraja sua influência a cavar o mais fundo que puder pelas razões mais pessoais para agir. Etapa 6. Qual é o próximo passo, se houver algum? Neste momento, não estamos mais pedindo os porquês da mudança. Pedimos ações. Este pode ser o momento para pressionar por um compromisso de mudar, ou tentar fazê-lo agora pode ser prematuro. Portanto, não se preocupe se o passo 6 levar um pouco mais de tempo para dar frutos. Uma conversa sobre influência instantânea pode levar a um comprometimento total, compromisso parcial ou simplesmente uma nova abertura para considerar o assunto. Mesmo quando alguém se compromete a mudar, pode levar algum esforço para descobrir exatamente como colocar essa mudança em ação. Influencie a si mesmo. Você pode usar a técnica de influência instantânea em si mesmo, com a mesma facilidade com que pode usar em outra pessoa. Como esse processo depende de uma série de etapas específicas projetadas para explorar seu desejo interior de mudança,
Você não precisa de um terapeuta qualificado ou até mesmo de um amigo perspicaz para começar. Você pode se influenciar. Identifique uma alteração que você gostaria de fazer ou uma ação que gostaria de realizar. Formule em termos de comportamento, não de resultados. Eu quero seguir meu plano alimentar por 2 semanas, ao invés de eu quero perder peso. Anote a primeira pergunta de influência instantânea. Por que eu poderia mudar? E em seguida anote sua resposta. Tente escrever o mais rápido possível quando responder, sem parar para censurar ou questionar suas respostas. Escreva o quanto quiser. Não se preocupe se você parece se desviar do assunto. Quando você terminar a primeira pergunta, passe para a próxima e assim por diante, até chegar à etapa 5. Ao chegar à etapa 5, escreva por quê e responda. Repita mais 4 vezes para que você tenha perguntado e respondido 5 porquês. Se a qualquer momento você tiver dificuldade em responder, encontre uma maneira um pouco diferente de fazer a pergunta. Ao chegar ao passo 6, escolha um pequeno passo gerenciável e escolha um horário que você mesmo verificará novamente para rever o seu progresso e escolher um próximo passo. Se você se sentir à vontade para conversar sozinho, também poderá fazer esse processo oralmente, talvez gravando a si mesmo. Apenas anote o próximo passo quando chegar ao passo 6. Anote as respostas ou as pronuncie em voz alta, não apenas pense nelas. Você terá mais influência sobre si mesmo se realmente conseguir ler ou ouvir suas próprias razões. Influenciando desconhecidos. Concentrar-se em comportamentos positivos e concretos é útil sempre que estivermos usando influência instantânea, mas é especialmente importante ao tentar alcançar estranhos, principalmente aqueles que você provavelmente nunca verá novamente. Você não pode esperar que um garçom mude sua atitude, mas você pode ser capaz de convencê-lo a trazer uma versão com pouca gordura do especial do dia. Você não pode pedir a um funcionário de uma companhia aérea que admita que a política da empresa é injusta, mas você pode incentivá-lo a autorizar as suas milhas de recompensa por bilhetes com desconto. Pratique pensar em seus objetivos em termos de comportamentos, não de atitudes, e você terá mais facilidade quando quiser alcançar um estranho. Identificando mudança. É fácil prosseguir quando a influência instantânea for bem. Você chega à etapa 6. Qual é o próximo passo, se houver algum? Identifica o próximo passo e faz um plano de ação formal ou informal. Também fica claro o que fazer nas raras ocasiões em que a influência instantânea vai mal. Peça permissão para ter a conversa novamente ou simplesmente reabra-a em outro momento. Mas e quanto a todos esses momentos no meio, quando você pensa que está passando, mas não pode ter certeza? O que fazer então? Seu objetivo principal é manter a conversa em movimento em uma direção positiva, mantendo-se alerta para quaisquer sinais de progresso. Você faz isso de 3 maneiras. Ficar atento na conversa de mudança. A conversa de mudança é qualquer declaração proferida pela pessoa com quem você está falando, que sugere que ela está começando a pensar em mudanças ou talvez até se movendo em direção a elas. É o que você ouve durante o processo de influência instantânea e como você sabe que você está fazendo progresso. Existem 6 tipos de conversa de mudança, cada um dos quais mostra vários graus de promessa, de mais fracos, menos propensos a mudar, aos mais fortes, com maior probabilidade de mudar. Eles são capacidade de falar, precisar falar, querer falar, falar de ação, falar de motivos e falar de compromisso. Procure sinais de mudança. Às vezes você pode detectar mudanças na forma como as pessoas estão falando, às vezes no seu tom de voz ou nas emoções que expressam. Qualquer sinal de mudança significa que você está progredindo. Se você vê o progresso na sua primeira conversa sobre influência instantânea ou somente em um momento posterior, não importa, o processo de mudança está indo bem. Solucione os problemas de qualquer área problemática. Normalmente, o processo de influência instantânea ocorre sem problemas, mas de vez em quando as pessoas se recusam, resistem ou simplesmente diminuem a intensidade. Montando um plano de ação. Um plano de ação é um contrato pessoal, escrito ou oral,
que define exatamente as ações com as quais a influência se compromete. É um plano que torna a influência responsável para ela mesma. Ela se torna a executora de seu próprio contrato. Você pode fazer um plano de ação quando usar o processo de influência instantânea, ou pode incentivar sua influência a fazer um, possivelmente com a sua ajuda. A pessoa que cria o plano de ação decide qual a forma, escrita ou oral, formal ou informal, necessária. Idealmente, incluirá os seguintes elementos: um objetivo comportamental claro, algo específico e mensurável. Por exemplo, responda a todos os e-mails que receba esta semana dentro de 24 horas. Uma descrição de apenas um passo, o próximo passo, no processo. Se a ação não continuar na direção certa, você poderá ter outra conversa sobre influência instantânea e criar outro plano de ação, mas por enquanto mantenha apenas uma etapa. E lembre-se, se alguém escolher um pequeno passo, isso não significa que ele não fará mais. Depois de fazer um pouco e ter experimentado um benefício real, elas podem decidir-se a fazer mais. Um período de tempo. Um método. Como você alcançará seu objetivo? Vou deixar de lado os primeiros 15 minutos todos os dias para responder aos e-mails do dia anterior. Nomear um método faz com que a ação pareça possível e, portanto, mais provável de ser feita. Pelo menos uma, mas idealmente 2 ou 3 razões para a ação. Quanto mais sinceras e pessoais forem as razões, mais poderoso será o plano de ação. Uma descrição dos possíveis obstáculos e uma explicação de como eles serão superados. Uma descrição de que ajuda a pessoa espera ou planeja obter de outra pessoa. Um plano de backup ou uma declaração de compromisso para criar um plano de backup, se o plano inicial não funcionar. Se um plano de ação for escrito, ele poderá ser assinado e datado para solidificar o compromisso. Também pode ser útil dar uma cópia a outra pessoa, um amigo, conselheiro, cônjuge ou colega, já que tornar um compromisso público muitas vezes nos motiva a mantê-lo. Mas a influência precisa saber que ela está mudando porque ela quer, e não por qualquer outro motivo. Então, se você está criando um plano de ação para si mesmo ou ajudando alguém a criar um, pense cuidadosamente se alguém mais o verá. Insta Insights. Nós tendemos a reagir muito negativamente quando nossa liberdade é verbalmente ameaçada. A liberdade pode ser restaurada por declarações de melhoria da autonomia, como cabe a você e esta é realmente a sua decisão. Se estamos nos motivando, devemos lembrar que não precisamos absolutamente fazer nada. A lei da reatância psicológica afirma que se alguém lhe disser para fazer algo, você provavelmente não sentirá vontade de fazê-lo, mesmo que antes quisesse. Intuitivamente, sabemos que isso é verdade para nós mesmos e para os outros com quem interagimos. Para cada um dos 6 passos, há mais detalhes que o ajudam a funcionarem melhor, mas este é particularmente poderoso. É importante notar que muitas pessoas com quem você está falando ficarão irritadas se você continuar dizendo "por quê? Por quê?". Então, reformule suas perguntas para responder ao que elas disseram. Por exemplo, e por que passar tempo com sua família é importante para você? Um elemento-chave é a escuta reflexiva. Em vez de apenas sondar, pare para entender o que as pessoas dizem em cada nível antes de mergulhar mais fundo. Não tente motivar ninguém a fazer algo que um homem morto também possa fazer. A motivação funciona muito melhor quando é uma motivação para fazer algo, em vez de não fazer algo. Por exemplo, alguém que está morto pode muito facilmente não gritar com seu cônjuge, enquanto um homem morto não pode usar a escuta reflexiva. Todo mundo está sempre fazendo alguma coisa, então se você vai eliminar um comportamento, ele tem que ser substituído por outro diferente. É muito mais fácil visualizar e, portanto, executar uma pequena ação específica em uma determinada circunstância do que simplesmente evitar algum comportamento. Em geral, os enquadramentos positivos em relação a motivos e objetivos mostraram ser várias vezes mais eficazes do que os negativos na produção de mudanças pessoais. Neste livro, você aprendeu que o processo de mudança é misterioso para todos os seres humanos.
Os cientistas estudam, analisam e tentam trabalhar da melhor forma possível para descobrir quais são as melhores portas para que tais mudanças possam acontecer. Mas elas se desdobram à sua maneira e em seu próprio tempo. A influência instantânea é certamente o sistema mais eficaz encontrado para inspirar as pessoas a mudar. No final, no entanto, o processo funciona precisamente porque não estamos no controle dele. Cada pessoa é responsável por sua própria mudança, e cada pessoa muda a seu próprio modo. Às vezes, nossa falha em mudar é um fracasso genuíno, mas às vezes é um poderoso ponto de virada, que levará ao sucesso final. Encontre uma maneira de ajudar sua influência, e talvez até você mesmo, a fazer uma mudança positiva. E isso é sempre algo para celebrar. Gostou e quer aprender mais? O InstaLivros recomenda a leitura de O Ego é o Seu Inimigo, Ryan Holiday.